Olá, meu nome é José Bispo, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Este é mais um vídeo da série Doutrina dos Apóstolos. Se você gostar desse conteúdo, ao final, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. A sua interação é importante para o trabalho do nosso canal. Fique à vontade para fazer os seus comentários e a sua opinião aqui é muito bem-vinda, né? Sinta-se livre para comentar e compartilhe. É bom você compartilhando nas suas redes sociais este conteúdo, você vai estar ajudando ao desenvolvimento desse trabalho, né? Que esse trabalho acompanhe mais pessoas. Esse vídeo vai ser um vídeo anexo à introdução dessa série, né? A série é Doutrina dos Apóstolos. E aqui eu vou deixar um vídeo anexo à introdução, para servir de subsídio para a introdução, né? Visando, nesta oportunidade, estabelecer uma relação entre a lei e a doutrina dos apóstolos. Porque dentro dos 5 livros de Moisés, nós vamos entender o quê? Que existem diversos textos tratando de diversas áreas da vida, diversos ramos da teologia. Então, é importante nós entendermos que Cristo não aboliu a lei, Cristo aboliu a antiga aliança. Quando nós vamos ler os 5 livros de Moisés, nós temos que ter cuidado de separar aquilo que deve continuar na nova aliança e aquilo que não deve continuar na nova aliança. Via de regra, o que nós não guardamos dos 5 livros de Moisés? Aquilo que tem relação com o santuário, até porque não existe mais santuário hoje, só o do céu, o da terra não existe, para que se guarde a antiga aliança, e o sacerdócio levítico. Então, tudo aquilo que está ligado ao sacerdócio levítico, que precisa da intervenção de um sacerdote levita, não se aplica aos cristãos, como também atividades que são relacionadas ao santuário. Senão fica até inviável, impossível guardar algum mandamento que esteja ligado ao santuário, né? Então, nós vamos aqui trazer esse vídeo anexo, porque como Cristo não aboliu a lei, alguns mandamentos da lei permanecem, nós devemos sim guardar, né? E se abster de transgredir contra esses mandamentos. Nós vamos lançar luz sobre o assunto a partir dos 10 mandamentos, e nós vamos ver no Novo Testamento que Cristo e os apóstolos ensinam esses mandamentos. São mandamentos que estão na lei, porém, eles são transferidos também para a nova aliança, né? Então, nós vamos aqui estabelecer uma diferença entre antiga aliança e nova aliança, e entre aquilo que nós devemos guardar e que não devemos guardar. Isso é interessante porque, né, se tratando de doutrina dos apóstolos, nós vamos entrar em muitos mandamentos, né? E nós vamos identificar que os apóstolos ensinaram muitos mandamentos que estão na lei. Vamos entender o quê? Que a lei, a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são atribuídos a Moisés, a sua escrita, eles contêm do livro do Êxodo, a partir do capítulo a partir do livro do Êxodo até Números, capítulo de número até o Deuteronômio, né? De Êxodo a Deuteronômio, nós temos ali a questão do direito da lei mesmo, a questão a parte do direito, né? Do direito legal, né? Lá em Gênesis não é mais um relato, é uma narrativa mais histórica, né? Então, nós vamos, a partir do Êxodo, né, ali do Êxodo capítulo 20, vamos falar dos 10 mandamentos e relacionar eles com a doutrina dos apóstolos. Existem vários outros mandamentos que estão nesses 5 livros de Moisés que nós devemos guardar, que nos serve de exemplo, né? Tem que ter sabedoria quando for falar do assunto para não misturar, né? Tem gente que faz essa mistura entre antiga aliança e nova aliança, então a gente tem que
ler os textos com atenção para não pegar coisas que são especificamente para o povo de Israel, para os israelitas da época e transferir para os cristãos, né? Então vamos lá, Êxodo, no capítulo de número 20. Êxodo capítulo 20, e o verso 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos para o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. É uma proibição, né? Então, uma coisa que nós vamos destacar aqui que são mandamentos proibitivos, né? E eles são introduzidos com um não antes, né? Proibindo aquela ação. Não terá outros deuses diante de mim. Como que esses deuses se apresentam, né? Esses falsos deuses. Olha o verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então aqui são mandamentos contra o paganismo, né? O que é o paganismo? Toda religião que é extra-bíblica, que ela está fora das escrituras e que ela não serve ao Deus verdadeiro, ao Criador, é considerada como uma religião pagã. E aí existem vários ramos religiosos, né? Verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Veja que aqui, até o mandamento do sábado, nós temos que entender o seguinte: os mandamentos aqui, uma regra para você entender, né? Um padrão, digamos assim, né? Para você entender o que o cristão deve guardar da lei, né? Geralmente o que nós devemos guardar da lei são mandamentos que têm relação, né? Que estão ligados ao nosso relacionamento com o próximo, na horizontal, né? Eu e o meu próximo, e o nosso relacionamento com Deus, né? Então, um padrão que você vai encontrar nas Escrituras, na lei, né? Então, todos aqueles mandamentos que tiverem relação com o seu próximo e com Deus, relação direta, esses devem ser guardados, né? Não foram abolidos. Nós vamos identificar lá nos Evangelhos. Agora, vamos lá. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui, nesse mandamento, vamos relacionar ele lá vamos relacionar com a ação, para nós entendermos quando Jesus estiver falando dele lá no Sermão da Montanha, né? O que acontece? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Era comum na antiguidade, né? Até hoje, em alguns lugares, talvez se encontre pessoas que fazem um juramento usando o nome de Deus, né? Então, quando a pessoa fazia um voto ou um juramento em nome do Senhor e não cumpria esse juramento, esse voto, ele estava transgredindo esse mandamento, né? Que era tomar o nome de Deus em vão, impor como garantia e não cumprir com a sua palavra, não honrar o seu voto. Aí o que ele fez? Ele tomou o nome de Deus em vão, né? Isso aqui nós vamos identificar lá na frente, nos Evangelhos. 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Agora aqui o sábado
o sábado está aqui na lista dos 10 mandamentos. Por que os cristãos não guardam o sábado? Por quê? Nós não interpretamos uma doutrina, nós não chegamos por exemplo, a definir uma doutrina baseado só num versículo, nós não podemos fazer isso, né? Ou baseado só em um texto, né, de interpretação obscura. Então, quando há várias evidências para tratar de um mesmo assunto, nós temos que averiguar todas as evidências para poder tomar uma decisão. E no caso do sábado aqui, nós não temos só esse texto que trata do sábado, né? Esse versículo. Nós temos outros que deixam claro que o sábado é um sinal entre Israel e Deus. Então, pertence somente aos filhos de Israel guardar o sábado e não aos cristãos da nova aliança. Veja que aqui nós já fizemos uma separação, nós temos uma noção aqui do que está sendo relatado, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Levamos em conta também que sábado aqui não se tratava só do sábado, dia da semana. Tinha outros sábados que eram os sábados anuais, né? Tinha o ano sabático, tinha várias outras coisas relacionadas ao descanso que eram determinadas que os judeus guardassem. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aí, então, até o sábado aqui, a relação é direta entre Deus e o homem, né? Agora vamos entre o homem e seu próximo, né? Levando em conta que quando o homem transgride contra o seu próximo, também está transgredindo contra Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus dá, né? Primeiro mandamento, com o próximo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, mentir, caluniar. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e relâmpagos e o sonido da trombeta, e o monte fumegava, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Veja, uma observação que nós vamos fazer aqui também é a questão de que esse trecho aqui das Escrituras é pronunciado direto pelo próprio Deus, né? Os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, né, eles não, é uma parte das Escrituras que não é só da autoria de Deus, mas o próprio Deus escreve em tábuas de pedra, né? Ele é uma parte das Escrituras que é escrita pelo próprio Deus, né? Os 10 mandamentos. Agora, vamos lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo número 5. Para compreendermos melhor essa relação entre a lei e a doutrina dos apóstolos, a lei da nova aliança, né? A doutrina da nova aliança. O que nós vamos entender? Na época que foi escrito o Novo Testamento, não havia 2 palavras, ou 3 ou 4, para distinguir, não havia textos que distinguissem de forma específica as partes da lei, né? Não existia uma palavra para a lei sacerdotal, uma palavra para a lei cerimonial, né? Uma lei que especificava, uma palavra para
especificar a lei litúrgica que se aplicava no tempo. Quando se falava em lei, você tinha que entender, você tem que entender, quando você abordar o texto bíblico, quando encontrar a palavra lei, você vai entender de que lei está falando a partir do contexto. Você vai estudar o contexto e aí você vai ver de que parte da lei o autor está falando. Né? Não existem termos técnicos que te diferenciam os diversos aspectos da lei. Né? Por isso que Paulo, ora, ele fala que que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Né? Quando ele fala que não estamos debaixo da lei, é mais propriamente a questão da antiga aliança, que está lá relacionada ao sacerdócio levítico, que é o santuário. Né? Uma prova disso é a abordagem que o escritor aos Hebreus faz a respeito do assunto. Né? Ele faz uma obra muito técnica e específica para tratar da questão da antiga aliança, né? Do trabalho no santuário, do sacerdócio levítico, que não se aplica a nós cristãos hoje. Mas os mandamentos que têm relação com Deus e o próximo, a questão moral, que é relacionamento direto com Deus, com o próximo, isso aí sim nós devemos guardar. Vamos ver aqui, capítulo 5, Mateus, verso número 17, diz assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Então ele não aboliu a lei, os mandamentos ele não aboliu, né? A questão com Deus e com o próximo continua. E ele diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio, ou nem um jota ou tio, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Essa expressão cumprido, e ele fala também que veio cumprir a lei, não tem ligação, né, específica com os mandamentos, né, dele cumprir os mandamentos. Ele está falando do aspecto profético da lei. Então, tudo que foi anunciado por Moisés para o futuro haveria de se cumprir. E quando ele fala que não aboliu a lei, é em relação aos mandamentos, né, aos mandamentos morais. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, veja que ele diz aqui que não pode violar, por menor que seja, e ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então aqui Jesus ele faz o quê? Ele deixa claro que os mandamentos não foram abolidos, e sim a antiga aliança, e ele começa a ensinar os mandamentos com a interpretação dele, né? E aí nós vamos ver o que nós lemos lá no Êxodo, no capítulo 20, nós vamos ver aqui no capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha. Por exemplo, lá está escrito, né? Vamos olhar aqui rapidamente. Não matarás. Aí você encontra em Mateus no capítulo de número 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar terá juízo. E aí ele prossegue ensinando. Não adulterarás. Verso 14 do Êxodo. Verso 27 de Mateus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Aí ele dá a interpretação dele, dos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. E aí ele segue falando da questão do matrimônio. Fala, inclusive, da questão do divórcio. Né? Não furtarás. Né? Não furtarás. E também aqui, não dirás falso testemunho. Não furtarás. Vamos direto aqui para o verso 36, que vai falar do... Verso 33 vai falar do juramento, que é o verso número 7 do Êxodo, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É a questão do juramento. Vamos ver aqui o verso 33. Outro sim,
Ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, que é jurar falso, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então aqui, né, ele fala sobre o mandamento de não tomar o Senhor teu Deus em vão, só que ordenando que não se usasse mais o nome de Deus para fazer o juramento, né? Contando com o risco que tem da pessoa não ter garantias de que ela vai conseguir cumprir aquele voto que ela fez, né? Então isso põe ela numa condição difícil, porque se ela não cumprir o voto ou o juramento, o que vai acontecer? Ela vai transgredir o mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A questão do furto, né? Não furtarás, nós vamos ver mais para frente com os apóstolos. Vamos ver também alguns mandamentos que estão lá na lei que ele trata aqui também. Como, por exemplo, do amor ao próximo. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os que vos maldizem, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Então, aqui nós fica claro que Cristo não aboliu os mandamentos. Pelo contrário, ele ensina, ele reitera os mandamentos e dá a interpretação e como nós devemos guardar. Isso aqui está no Sermão da Montanha, né? E aí nós temos 2 mandamentos que são base para a lei. Quais são os mandamentos? Nós vamos achar eles lá em Deuteronômio, no capítulo de número 4, né? E o verso de número 5 e 6. Então, é o contrário, Deuteronômio capítulo 6, e o verso 4 e o 5, né? Aqui está o maior mandamento, aquele que está na disputa lá com o escriba lá de Lucas. Deuteronômio capítulo 6 e o verso número 4, diz assim, o maior mandamento. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, né? E aí tem também o segundo semelhante a esse, né? Muito importante também. Veja que esse aqui está relacionado com Deus, e vamos ver um que está relacionado com o próximo, que é Levítico, se não me engano, capítulo 18. Esse aqui, Levítico 19, né? É uma parte aqui, por exemplo, que nós citamos que são relacionados ao próximo, então nós devemos guardar. Como, por exemplo, aqui, vamos ler a partir do verso 15, né? Um texto maravilhoso esse aqui, capítulo 19 de Levítico, a partir do verso 15. Essa parte aqui é uma abordagem mais, né, moral e não relacionada ao sacerdócio levítico. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo, ou seja, não beneficiar o pobre porque é pobre, nem o rico porque é rico. Não andarás como intrigante entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Verso 18, aqui está o segundo maior mandamento. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Né? E aí nós vamos aí passar lá para os apóstolos, e vamos ver que
porque os apóstolos ensinam, né, mandamentos da lei, né, mas que estão relacionados com Deus e com o próximo, não com o sacerdócio levítico, nem muito menos com a tradição dos anciãos de Israel. Vamos começar por Romanos, capítulo de número 13, que diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei, né? Lembra que Cristo falou que dos 2 mandamentos depende a lei? Amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Com efeito, se alguém amar ao seu próximo, o que é que vai acontecer? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Furtarás está aqui, tá vendo? Não darás falso testemunho, né? Não vai caluniar o próximo. Não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amando ao próximo, quem ama ao seu próximo, não vai transgredir os mandamentos da lei, que está lá nos 5 livros de Moisés. Vamos ver também Tiago. Antes vamos passar em Timóteo, depois vamos ler em Tiago. Timóteo capítulo 1, a partir do verso 3. Como te roguei quando parti da Macedônia para que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Veja que isso aqui não tem relação com o mandamento que relaciona o próximo consigo mesmo, com a pessoa, né? Que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. O fim do mandamento é o amor, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabendo, porém, que a lei é boa. Se alguém dela usa legitimamente, ou seja, sabe colocar cada mandamento no seu lugar, cada instrução no seu lugar e no seu tempo próprio. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, ou seja, se você ama o seu próximo, você não vai pecar contra ele, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário a essa doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então aqui, Paulo instrui a Timóteo, né, a não se dedicar a instruir a igreja, não se dedicar a partes da lei, né, que não trazem edificação para a igreja, que não tem relacionamento com a nova aliança. Vamos passar em Tiago, para encerrarmos este assunto. Tiago, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 7, que diz assim: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e bem fazeis. Tiago está ensinando. Mas se fazeis acepção de pessoas,
cometeis pecado, ou seja, discriminar a pessoa pela condição social, pela roupa e tal. Cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Quando nós não amamos o próximo, nós transgredimos a lei. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só do ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então, essas, entre outras passagens, relacionam o que nós cristãos temos a ver com a lei de Moisés. O que da lei de Moisés nós devemos guardar, Aqui, os apóstolos, eles tratam do assunto e eles fazem com muita precisão, uma relação entre o Evangelho, a doutrina da graça, a nova aliança, com mandamentos que estão na lei, que tem relação com Deus e com o nosso próximo. Aqui ficou esse vídeo instrutivo, anexo à introdução dessa série Doutrina dos Apóstolos. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos e apresente esse trabalho para que ele venha a crescer e venha alcançar mais pessoas e para que o maior número de pessoas seja alcançado pelas informações desse canal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de escrever, curta, compartilhe, confira a sua inscrição e se você não gostou, você também pode dar o seu não gostei. Eu espero que você tenha gostado e que você esteja comigo aqui no próximo vídeo tratando da série Doutrina dos Apóstolos e vem para Cristo.